Estou aqui com Paulo Luives, nosso RI, Relação com Investidores da nossa VGR Asset, para falar sobre fundos multimercado. É isso mesmo, Marcelo. Muitos investidores investiram nesses fundos aí de 2021 para cá, né? São fundos que, na média, têm uma rentabilidade interessante ali acima do CDI, bons fundos, né? Não sei como é que é a média do mercado, mas sabendo escolher bons fundos, inclusive tem um vídeo com o Douglas, né? Nosso head de fundos ensinando a escolher como escolher fundos. Então, existem várias oportunidades no mercado que têm tido um desempenho interessante ao longo do tempo, mas que num cenário de lá para cá, 2021, né, mais ou menos até agora, enfim, ano passado, foi um cenário bem desafiador para esse mercado que teve um resgate muito grande, inclusive, de quantos bilhões, Paulo? Faixa de 400 bilhões, Marcelo. E, assim, o que é interessante comentar é que de 2022 para cá o cenário não ficou difícil só para os multimercados, né? Todas as classes de risco, né, de ativos de risco aqui no Brasil, na média, performaram abaixo do CDI, da renda fixa. Muito por uma dinâmica no nosso país um pouco distorcida, né? A gente saiu de um juros de 2% ali em 2020, 2021, e a gente veio numa escalada de juros de 13,75 em meados de 2023, a gente ficou estacionado ali por um bom período, quando a gente começou a ter corte de juros ao longo do ano de 2023 e 2024, novamente por questões fiscais, a gente precisou subir essa taxa de juros e hoje, né, o mês que a gente está falando aí, o mês de agosto, né, a gente está com a taxa de juros de 15%. Inclusive para o pessoal que tem ações em carteira, principalmente, né, ou ativos que marcam o mercado ali, uma NTNB da vida, né, um título público PCA+, ou crédito privado também que tem essa marcação, que depende muito da curva de juros, né, a expectativa do juro no futuro, sofreu em 2024, né, bolsa, se não me engano, o Ibovespa caiu 10%, né? Isso. Então as carteiras mais fundos agressivas. Imobiliários também. Fundos imobiliários também. Performance negativa. Exatamente. Então as carteiras mais agressivas tiveram um ano desafiador, embora 2023 tenha sido muito bom, né? Sim, sim. Justamente porque havia uma expectativa em 2023 de uma queda mais acentuada de juro, que se reverteu, né? Em 2024 o juro voltou a subir, e isso trouxe uma expectativa muito ruim para o mercado. Os ativos mais agressivos de renda variável, eles tendem a justamente marcar ao contrário da tendência do juro, né? Se o juro tá para subir, eles marcam para baixo, se o fundo tá para cair, eles marcam para cima. Então, essa oscilação super natural, né, Paulo, do mercado de renda variável, os investidores mais agressivos têm que estar disponíveis para essa volatilidade, né? Tem que entender essa volatilidade, porque faz parte do processo mesmo. É o preço que se paga para uma rentabilidade esperada ou buscada, pelo menos, mais interessante no longo prazo, né? Exatamente, a gente fala que no mercado não existe almoço grátis, né? Para mais retorno, você precisa tomar um pouco mais de risco. Agora, trazendo para o contexto dos multimercados, o que a gente mais observou foi que teve essa conjuntura macroeconômica, mas a gente também teve no mercado os gestores, né, sua grande maioria, não tendo uma performance tão positiva, né? Uma performance que superou o CDI. E aí, nesse contexto, é o que a gente fala muito sobre a seleção de gestores, né? Alguns gestores não performaram tão bem, outros já performaram, porque no caso do multimercado, diferente de uma estratégia de ações ou de uma estratégia de fundos imobiliários, o multimercado ele tem o que a gente chama de mandato aberto, ou seja, ele pode investir em renda fixa, ele pode investir em ações, ele pode investir em fundos imobiliários, moedas, commodities. Então ele tem esse leque aberto para poder fazer investimento onde ele achar mais atrativo, onde ele identificar melhores oportunidades de retorno. E fundo de investimento é aquele CNPJ ali, onde você tem um gestor, um profissional, junto da equipe dele, que faz a alocação por você. Então você delega, né, para a gestão do seu patrimônio, então você compra cotas daquele fundo para ele fazer essa gestão. Existem vários tipos de fundos também, acho que é interessante a gente até abordar um pouco aqui junto com o Paulinho. Na classe de multimercados, a gente tem os fundos de renda fixa, fundos de ações. Na classe de multimercados, a gente tem vários tipos, né, Paulo? Quais seriam eles principais? Sim, sim. Apesar do multimercado ter esse mandato aberto, a gente tem algumas categorias que diferenciam um pouco, né, a forma de atuação desse fundo, a maneira em que ele vai operar o mercado. De maneira geral, a gente tem o primeiro tipo, que é o fundo macro, né,
que é justamente aquele fundo que ele não tem um único mercado, especialidade dele, ele pode investir em diferentes geografias, inclusive, né? O interessante do multimercado macro é que ele olha muito uma análise que a gente chama de análise top-down, ou seja, ele olha o que está acontecendo no cenário, desce para as oportunidades de investimento e monta o portfólio com base nisso. Ele é macro porque ele está numa estratégia macroeconômica, digamos, né? Exatamente. Ele está olhando para as tendências de mercado e, com base nisso, ele monta uma estratégia de investimentos mais adequada para aquele momento. Então, imagina você como um gestor de um fundo multimercado macro, está esperando uma queda de juro, como era de se esperar ali em 2023, mais ou menos, até que o mercado ficou bem animado, e o juro volta a subir. Então, toda aquela alocação que você fez buscando uma queda de juro de ativos que apreciam nesse cenário, né, foi por água abaixo. Então, naturalmente, que o fundo ele acaba tendo uma marcação contrária. É importante dizer que gestor de fundo profissional do mercado não tem bola de cristal, tá, pessoal? Então, ele faz as alocações em função do cenário que ele está vislumbrando para frente. Isso na estratégia macro, ele vai olhar macroeconomia. Também existem os fundos quant, por exemplo. O que eles fazem? Os fundos quant, eles vieram muito num período mais recente, né? Vamos falar aí nos últimos 8, 10 anos, com algumas gestoras, e aí nos Estados Unidos isso já é feito há mais tempo, com algumas gestoras focadas em desenvolver modelos matemáticos, modelos quantitativos, como o próprio nome diz, para buscar principalmente assimetrias no mercado. E aí são fundos em que você vai ter cada gestora uma estratégia diferente, inclusive até com modelos proprietários, que eles, por questões, né, de competição, não divulgam muito qual que é o modelo. Obviamente o fundo tem ali o seu alvo de volatilidade, o seu alvo de retorno, mas são fundos que eles vão operar numa estratégia muito proprietária. Diferente do fundo macro, ele não vai ter só o cenário como pano de fundo. Ele vai, obviamente, levar em conta o cenário, mas ele tem o seu próprio modelo para buscar retorno no mercado. Um modelo mais matemático, então. Exatamente. Vai envolver muitas operações envolvendo robôs, seja para a operacionalização dessas operações ou mesmo para o desenvolvimento desses modelos em que vai se buscar, talvez, buscar simetrias no mercado de juros, no mercado de ações, no mercado de câmbio. É muito capturando distorções que, às vezes, uma tese fundamentalista, uma tese feita por um ser humano, por exemplo, não conseguiria capturar ou gerar retorno numa estratégia de investimento do fundo. E o que gerou essa mudança na taxa de juros? Estava em trajetória de queda e voltou a subir. Você, até como economista, pode explicar bem para a gente aí quais foram, vamos dizer assim, os ingredientes que fizeram com que essa trajetória tenha mudado de uma forma tão relevante? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que foi uma série de fatores, mas mais importante é a questão fiscal. Hoje o nosso país ele já tem um nível de endividamento que, comparado a outras economias emergentes, é um nível elevado. Mas, para além disso, o grande problema hoje no Brasil é a trajetória dessa dívida pública. Ou seja, dado o nível de endividamento do nosso país, o quanto esse endividamento está crescendo e vai crescer nos próximos anos, se nenhum ajuste for feito nas contas públicas, a gente deve ter nos próximos 10 anos o país com um nível de endividamento já insustentável, onde a gente não vai nem conseguir, eventualmente, pagar ali as despesas obrigatórias, né? Despesas como, por exemplo, Previdência, que hoje a maior parte do gasto público são essa linha, né? Essa linha de despesa. Então, esse cenário futuro preocupante, ele adiciona risco no presente, adiciona incerteza no presente, porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de retorno futuro. Então, para o investidor estrangeiro, por exemplo, que vai investir no Brasil, ele não está olhando para o retorno de hoje, ele está olhando para o retorno de hoje e dos próximos anos. Se nos próximos anos o cenário é um pouco mais turvo, o cenário é um pouco mais incerto, e nesse caso no Brasil, bem mais incerto, ele vai exigir um prêmio maior no mercado. No caso do mercado de renda fixa, uma taxa de juros maior. Tanto que hoje no Brasil nós temos, a gente falando agora em 2025, agosto de 2025, a maior taxa de juros real do mundo, né? Acima de Rússia, por exemplo, que é um país que está em guerra. Então, essa série de fatores, tendo como pano de fundo principal o cenário fiscal, acabaram afetando isso. Mas aí, puxando de novo para a questão dos multimercados,
o que é interessante comentar? Mesmo nesse cenário mais adverso para ativos de risco nos últimos anos, alguns gestores conseguiram sim buscar retorno. Foram gestores que aproveitaram tendências no mercado global, como por exemplo, inteligência artificial, a própria Bolsa Americana, que como um todo performou super bem. Alguns gestores conseguiram principalmente capturar, vamos falar desse ano agora, 2025, esse enfraquecimento do dólar, né, o short dólar, que foi o principal trade do primeiro semestre, em que o DXY, que é esse índice do dólar quanto uma série de moedas, ele enfraqueceu muito por questões macroeconômicas, né? A política tarifária do Trump fez o dólar enfraquecer em relação às outras moedas e muitos gestores conseguiram capturar esses movimentos, né? Até os gestores que a gente aloca e o nosso FOF, a gente conseguiu capturar muito dessa tese. O FOF é um fundo que investe em fundo, né? Exatamente. Hoje a gente tem na AVGE uma estratégia proprietária de cotas, de investimento em cotas de outros fundos multimercados, em que a gente se propõe a fazer o trabalho do cliente de alocador, ou seja, dentro desse ambiente de multimercados, a gente selecionar ali os melhores gestores que não só têm um bom track record, que é importante sim, mas analisar a estrutura e entender se esse retorno que está lá na lâmina, né, ele é provável de acontecer nos próximos anos e como isso vai acontecer. E esse é um erro muito comum, os investidores às vezes vão selecionar fundos, que é pegar a rentabilidade passada e ver qual que teve o melhor desempenho e alocar ali. Às vezes você está investindo num fundo, por exemplo, de dólar, que seja, o dólar teve uma apreciação por uma determinada razão, uma conjuntura econômica, e daqui para frente já não se tem mais esse, vamos dizer assim, combustível, né, se for o caso ou não, como o próprio Paulo falou, do DXY lá em queda. Então, muitos gestores conseguiram aproveitar esse momento. Então, se você viu um fundo no passado de dólar estourando para cima e investiu lá, você em 2025 deve estar perdendo dinheiro, né? Exatamente. E quando a gente fala de seleção de fundos, eu estou para te dizer que a análise ela é ainda um pouco mais difícil do que, por exemplo, analisar uma ação. Porque a ação, até por questão regulatória, né, a empresa SA, uma empresa que tem ações listadas, ela deve entregar um nível de transparência muito grande para o seu investidor. Então, todos os balanços têm que ser publicados, você tem calls trimestrais com a equipe de gestão, né, da empresa, com o CEO, CFO. Agora, em um fundo, essas informações são um pouco mais difíceis de buscar. Você não consegue, o investidor pessoa física, ir lá na gestora e fazer o que a gente faz, por exemplo, que é uma due diligence. Ou seja, as pessoas que entregaram aquele retorno passado ainda continuam lá? Nós tivemos um volume de resgate muito grande nessa indústria de multimercados. Então, o turnover foi muito alto, ou seja, a saída, a mudança de profissionais de asset para outra mudou bastante. Então, surgiram novas assets, outras terminaram. E esse tato de entender quem são as pessoas e, para além disso, entender os processos de investimento é muito importante. Porque um business de gestora, de asset, ele é pessoas e processos. O retorno, ele é uma derivada disso. Então, o investidor, na hora que ele olha a lâmina do fundo, é importante, é o histórico, é o track record daquele gestor. Mas é importante você saber que eu estou comprando retorno futuro. As condições de mercado, as condições de staff, as condições de processo de investimentos continuam boas? Se sim, legal. Se não, a gente precisa rever. E para além disso, dentro da classe de multimercados, como a gente estava comentando, existem uma série de estratégias, existem gestoras que são especialistas em determinadas teses de investimento, e aí posso citar alguns exemplos, mas o time da Quantitas, ele é especialista em operar mercado de juros. Tanto que eles não têm nem exposição à bolsa, por exemplo, apesar de no mandato do multimercado poder ter bolsa. Você tem gestores como a Capital, que apesar de ser um fundo multimercado macro, eles têm um talento muito grande, já ganharam muito dinheiro no mercado de commodities. E tem muitos gestores que nem se aventuram aí nesse mercado porque não tem equipe, não tem expertise, não tem know-how. Então, novamente, fazer uma due diligence é super importante para entender se aquele gestor que entregou o retorno passado vai conseguir entregar o retorno futuro. E para além disso, um monitoramento. E monitoramento não é só olhar se, nesse mês deu abaixo do CDI, esse mês foi positivo, esse mês foi negativo. Não, é entender se os processos daquela gestora continuam sendo seguidos. Tem gestão de risco, as pessoas continuam ali, os processos estão sendo bem seguidos. Então, esse acompanhamento é super importante. E uma maneira de fazer isso, né,
sem ter que fazer todo esse trabalho de due diligence, é delegar. Então, investir em um fundo de fundo, né, ou ter uma estratégia específica com acompanhamento de um profissional para fazer esse trabalho de seleção de gestores, que é super importante. Perfeito. Bem colocado. Aqui na Valor a gente tem não só o fundo de fundos, né, tocado pelo time da VGR, ali, o qual o Paulinho representa como relação com investidores. A gente tem também o próprio Douglas, né, que eu até citei aqui, que deu uma aula para a gente sobre como escolher fundos. A gente vai produzir mais conteúdo nesse sentido, acho que é um tema que interessa muitas pessoas. Que a gente tem, então, esse comitê, né, na assessoria, comitê de produtos, um comitê de fundos, tem um comitê de renda fixa, tem um comitê de, enfim, renda variável. Então, ali, vejo direto, né, o Douglas passa na mesa dele, ele está falando com alguma gestora ali no computador, algum time da gestora, né, justamente para entender os processos que estão ali por trás, as pessoas que estão ali, a cabeça do gestor, né, a cabeça do time na hora de alocar, ver se aquelas estratégias fazem sentido de alguma forma, entender como é que estão sendo feitas as alocações nos fundos, coisa que justamente a pessoa física acaba não tendo acesso, né? E no escritório de assessoria e tal, principalmente com o nosso relevante, né? Tem muito acesso a essas gestoras. A gente vai na Expert, por exemplo, né? Que é um evento que acontece em São Paulo, vou seguindo o Douglas, às vezes ali a gente vai trocando uma ideia bacana junto com os gestores, e, enfim, tem muito acesso, o pessoal conhece o Douglas, né? Então isso facilita muito o processo de tomar decisão do comitê também. Exatamente, e dentro da estratégia do FOF, na VGR, a gente tem todo esse acompanhamento das gestoras, em que a gente está investido, né, nas estratégias dos fundos. Com uma frequência, né, mais rotineira, a gente faz essas atualizações, a gente também tem um leque aberto para avaliar outras possibilidades de mercado, e a gente está sempre monitorando ali, avaliando se faz sentido ainda manter ou não, ou adicionar um novo fundo e como que isso iria compor, né? Porque dentro dos multimercados é como a gente conversou anteriormente, a gente tem os fundos multimercado macro, a gente tem as estratégias quantitativas, a gente tem os fundos que são especialistas em um mercado, eles têm esse foco, eles são mais nichados, e a gente também tem, né, para não passar em branco, os fundos long short, né, que são fundos que operam ações, mas dentro de uma casca, né, que a gente fala de multimercado, porque é um fundo que ele vai buscar assimetrias, vai buscar ali uma estratégia de valor relativo dentro do mercado de ações. Então, essa composição de estratégias de fundos, ela ajuda muito a, primeiro, mitigar risco, aquela questão da descorrelação, ou seja, eu ter menos dependência do ciclo de mercado e conseguir capturar retorno em diferentes momentos, né? Seja com juro alto, seja com juro baixo, seja com momento de transição de juros. E ter uma boa seleção é importante para isso. A gente fez um vídeo sobre long and short com o André Mota, e ele explica um pouco dessa estratégia. Se você não viu, acessa lá, de repente vou colocar aqui, não sei onde é que coloca. Tô aprendendo a lidar com o YouTube, mas eu sei que o tal do card, né? Que a gente consegue referenciar um vídeo, mas brevemente você pode apostar contra ou a favor, né, de uma tese. Então você pode investir contra uma ação e a favor de outra, por exemplo, né? Então você consegue dessa forma fazer essa arbitragem, né, que a gente chama, e conseguir oferir algum ganho nisso. Exatamente. No long short, independe o movimento da bolsa, né? Você está ali buscando fechar um gap, uma assimetria de preço e valor entre dois ativos. É isso. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então, pessoal que de repente passou algum apuro aí com relação a fundos de investimento, né, necessariamente não é uma hora de trocar, né? Precisam entender o que aconteceu, para isso que o assessor de investimento está ali, para isso que o comitê está ali à disposição para apoiar o assessor nessa tomada de decisão junto ao cliente. Nem sempre sair é uma boa opção, ou trocar de fundo só porque ele foi mal em algum período. A gente tem janelas, né, em que o fundo vai mal mesmo no passado, mas no longo prazo, às vezes a gente tem um desempenho interessante. Então, olhar cada caso mesmo, cada caso é um caso, né, como disse, para a gente conseguir extrair o melhor da nossa carteira de investimentos. Paulo, se tiver mais algum comentário sobre fundos multimercados. Legal. Sobre a questão do retorno, eu acho que, primeiro ponto, né? Primeiro, hoje a gente, pelo cenário de juros muito altos, né? E a dinâmica ruim, aí vamos falar das classes de ativos de risco como um todo, o investidor hoje está muito direcionado a ter só CDI.
Isso é o que a gente chama de viés de recência, quando a gente fala das finanças comportamentais. Ou seja, se nos últimos anos o CDI foi muito bom, ele vai continuar sendo muito bom. E não necessariamente isso pode acontecer. Quando a gente pega aquele gráfico lá das classes de ativos que melhor performaram, todo ano é uma diferente, né? E assim, falando dos multimercados, quando a gente olha o principal índice que mede essa média dos fundos, que é o IHFA, que é o Índice de Hedge Funds da Ambima, a gente observa que em janelas de 5, 10 anos e mais longas ainda, esse índice ele tem uma relação risco-retorno muito atrativa, ou seja, você tem um retorno acima do benchmark, que é o CDI, e com baixo risco comparado a, por exemplo, ativos de risco maior, né? Ações, fundos imobiliários ou uma classe que é diferente dessa classe de multimercado, que vai mesclar tudo e buscar entregar um veículo de média vol, mas que supere o benchmark. Então, acho que é muito avaliar caso a caso, avaliar se as gestoras que você está investido fazem sentido para esse momento, né? Não é só retorno histórico, e principalmente, né, ter aí algum veículo também que te auxilie fazendo esse trabalho. E hoje, dentro da gestora, a gente tem o fundo VGR Multigestores, que é um FIC de FIM, ou seja, ele investe em cotas de outros fundos multimercados, buscando justamente fazer essa seleção eficiente entre gestoras. E o mais interessante, mesmo para aquele investidor que tem tickets menores, através do fundo ele consegue acessar, primeiro, estratégias que estão disponíveis só para investidor qualificado, ou seja, investidor qualificado, aquele que tem patrimônio declarado acima de R$1 milhão em ativos financeiros, e fundos que às vezes o mínimo de alocação é um valor elevado, 25, 50 mil, a gente também consegue acessar através desse fundo, que tem um valor mínimo muito menor e que é acessível para diferentes tamanhos de clientes, contando com essa seleção eficiente de gestores. Paulo, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima.